Começar o dia buscando a Deus primeiro não é um gesto simbólico. É uma escolha que redefine prioridades, organiza pensamentos e direciona o coração antes que as urgências tomem o controle. Quando colocamos o Senhor no centro logo ao amanhecer, a oração da manhã se torna fundamento. A oração do dia se transforma em direção, e o devocional deixa de ser apenas leitura para se tornar encontro vivo com a vontade de Deus. A Bíblia mostra que aqueles que decidiram colocar Deus em primeiro lugar experimentaram mudanças profundas, como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando Jesus nos ensina que buscar o reino antes de tudo ajusta todas as demais áreas da vida. Este é um convite para começar o dia com Deus, alinhar decisões, fortalecer a fé e permitir que Ele conduza cada detalhe, mesmo antes de sabermos o que o dia trará. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Quando escolhemos colocar Deus em primeiro lugar logo ao amanhecer, algo muda dentro de nós antes mesmo de qualquer situação externa se manifestar. A oração da manhã nos ensina a começar o dia com Deus, reconhecendo que não somos autossuficientes e que nossas decisões precisam de direção. O devocional diário não serve apenas para informar a mente, mas para alinhar o coração com aquilo que realmente importa. A Bíblia nos mostra que Abraão ouviu a voz de Deus antes de dar passos decisivos, conforme vemos em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 4. E essa obediência inicial abriu caminhos que ele jamais poderia imaginar. Buscar a Deus primeiro não elimina desafios, mas transforma a forma como os enfrentamos. Quando a oração do dia nasce antes das pressões, a fé cresce e o medo perde espaço. É nesse ambiente que aprendemos a confiar, mesmo sem enxergar todo o percurso, sabendo que Deus honra quem decide começar o dia com Deus e depender da sua direção. Jesus deixou claro, em sua caminhada, que a busca pela presença do Pai vinha antes de qualquer outra atividade. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos que ele se levantava ainda de madrugada para orar, mesmo tendo multidões à sua espera. Esse exemplo nos ensina que colocar Deus em primeiro lugar não é perda de tempo, mas investimento espiritual. O devocional da manhã prepara nosso interior para lidar com pessoas, decisões e imprevistos. Quando a oração da manhã antecede as tarefas, nossa mente se torna mais sensível à voz de Deus. A oração do dia passa a ser um diálogo contínuo, não apenas um momento isolado. Assim, aprendemos que começar o dia com Deus não é um ritual religioso, mas um relacionamento vivo que influencia escolhas, palavras e atitudes ao longo de todo o dia. A palavra nos mostra também o contraste entre quem busca a Deus primeiro e quem confia apenas em sua própria força. Em Josué capítulo 1, versículos 7 ao 9, o Senhor orienta Josué a meditar na lei dia e noite para prosperar em seus caminhos. Esse princípio continua atual, pois o devocional diário renova a coragem e fortalece a confiança. Quando colocamos Deus em primeiro lugar logo cedo, permitimos que a verdade governe nossos pensamentos antes que a ansiedade tente assumir o controle. A oração da manhã se torna um lugar de entrega, onde preocupações são colocadas diante de Deus. A oração do dia nasce dessa entrega sincera, ensinando-nos a caminhar com firmeza, mesmo quando o cenário não muda imediatamente. Buscar a Deus primeiro muda o interior antes de mudar as circunstâncias. Muitos começam o dia cheios de planos, mas poucos começam o dia com Deus de forma intencional. O devocional nos lembra que a ordem correta traz equilíbrio, como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, quando somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiar apenas no próprio entendimento. A oração da manhã nos ajuda a reconhecer limites e a depender da sabedoria divina. A oração do dia se transforma em um fio condutor que nos acompanha em decisões pequenas e grandes. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, até aquilo que parecia confuso começa a ganhar sentido.
O devocional diário fortalece a fé para esperar, agir e descansar no tempo certo, sem atropelar processos que Deus está conduzindo. Buscar a Deus logo cedo também nos ensina a lidar melhor com pressões e responsabilidades. Davi, antes de enfrentar desafios intensos, buscava ao Senhor em oração, como vemos em Salmos capítulo 5, versículo 3, quando ele declara que apresenta suas súplicas pela manhã e fica na expectativa. Essa postura revela confiança e dependência. A oração da manhã ajusta nossa expectativa, lembrando que Deus está no controle. A oração do dia se torna uma fonte de paz em meio à correria. O devocional diário fortalece o espírito para não reagir apenas por impulso. Colocar Deus em primeiro lugar muda a forma como falamos, ouvimos e decidimos, permitindo que a presença de Deus influencie todo o restante do dia. Quando entendemos que o primeiro lugar pertence a Deus, passamos a viver com mais propósito e menos confusão interior. O devocional nos conduz a uma fé prática, que se manifesta nas escolhas diárias. A oração da manhã deixa de ser obrigação e se torna necessidade. A oração do dia passa a acompanhar cada passo, lembrando-nos de que não caminhamos sozinhos. Começar o dia com Deus é reconhecer que Ele sabe mais do que nós e vê além do que conseguimos enxergar. Colocar Deus em primeiro lugar nos ensina a confiar mesmo quando o dia começa incerto. Esse princípio, vivido de forma constante, transforma rotinas comuns em jornadas guiadas pela presença de Deus. Famílias não se enfraquecem de uma vez. Elas se enfraquecem quando ninguém assume a responsabilidade espiritual do lar. Se você sente que precisa se posicionar mais espiritualmente dentro da sua casa, isso já é um sinal de maturidade. Existe um conteúdo chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fechar brechas e fortalecer sua autoridade em oração. Ele está disponível agora, no primeiro comentário fixado, por tempo limitado. Vamos orar. Senhor Deus, nesta oração da manhã nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que começar o dia com Deus é mais do que uma frase, é uma decisão diária do nosso coração. Entregamos este início de dia, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes, pedindo que tudo seja alinhado à Tua vontade. Que a oração do dia nos conduza antes que qualquer ansiedade tente nos dominar. E que o devocional fortaleça nossa fé para confiar mesmo quando não entendemos os caminhos. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, não apenas com palavras, mas com escolhas práticas, permitindo que Tua direção governe nossos passos, que cada decisão seja guiada pela sabedoria que vem de Ti e que nosso interior seja ajustado antes que o exterior nos pressione. Recebe esta entrega sincera e transforma este dia em um testemunho vivo da Tua fidelidade constante. Pai de amor, ao começarmos este dia em oração, declaramos que dependemos de Ti para tudo o que enfrentaremos. Que a oração da manhã seja como um alicerce firme que sustenta nossa caminhada ao longo das horas. Pedimos que o Espírito nos conduza em conversas, escolhas e atitudes, guardando nosso coração de reações precipitadas. Que o devocional renove nossa mente para não agirmos segundo padrões que não Te agradam. Ensinamos nosso coração a esperar, a ouvir e a obedecer, mesmo quando o ritmo do dia tenta nos apressar. Que a oração do dia nos lembre, em cada desafio, de que não caminhamos sozinhos. Hoje escolhemos, mais uma vez, colocar Deus em primeiro lugar e confiar que Tu estás à frente de tudo. Senhor, consagramos este dia desde o primeiro momento, pedindo que cada passo seja direcionado pela Tua presença. Ao começarmos o dia com Deus, que nossas prioridades sejam ajustadas e nossos olhos se mantenham atentos ao que realmente importa. Declaramos que a oração da manhã nos fortalece por dentro e nos prepara para enfrentar o que vier pela frente. Que o devocional nos ajude a discernir o certo, a rejeitar o mal e a permanecer firmes, mesmo quando surgirem pressões inesperadas. Que a oração do dia seja constante em nossos lábios e em nosso coração, trazendo paz em meio às responsabilidades. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar e descansar sabendo que Tu cuidas de cada detalhe deste dia que agora se inicia. Senhor,
Seguimos nesta oração da manhã colocando diante de Ti tudo aquilo que ainda nem sabemos que enfrentaremos hoje. Declaramos que, ao começar o dia com Deus, nossa mente é guardada e nosso coração permanece firme. Que a oração do dia nos ajude a responder com sabedoria, a agir com equilíbrio e a manter a fé mesmo quando surgirem contratempos. Que o devocional continue ecoando dentro de nós ao longo das horas, lembrando-nos de que Tu estás presente em cada detalhe. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar para que nossas atitudes reflitam confiança e dependência. Que nenhuma situação roube a paz que vem da Tua presença constante em nossa caminhada. Pai, pedimos que este dia seja conduzido pela Tua mão poderosa, desde os primeiros compromissos até os momentos de descanso. Que a oração da manhã nos mantenha sensíveis à Tua voz, evitando decisões apressadas e palavras que não edificam. Que a oração do dia seja como um lembrete contínuo de que podemos recorrer a Ti em qualquer circunstância. O devocional nos ensina a permanecer firmes quando somos desafiados a desistir. Ao colocar Deus em primeiro lugar, aprendemos a confiar mais e a controlar menos. Que essa postura transforme nossa rotina em um ambiente de crescimento espiritual e maturidade. Jesus, apresentamos nossas tarefas, responsabilidades e compromissos, pedindo que tudo seja realizado com excelência e equilíbrio. Que a oração da manhã nos ajude a administrar o tempo com sabedoria e a lidar com pressões sem perder a fé. A oração do dia nos fortalece quando o cansaço tenta nos dominar. O devocional nos lembra que Tu és nossa fonte de força diária. Ao iniciarmos o dia com Deus, encontramos direção para cada escolha. Declaramos que colocar Deus em primeiro lugar traz clareza onde antes havia confusão e paz, onde antes existia inquietação. Pai, pedimos que guardes nossos pensamentos ao longo deste dia, afastando toda dúvida que tenta enfraquecer nossa confiança. Que a oração da manhã seja uma âncora para nossa fé quando as circunstâncias parecerem instáveis. A oração do dia nos conduz a reagir com calma e discernimento. O devocional nos ensina a renovar a mente e a alinhar o coração à Tua verdade. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar para que nossas emoções não governem nossas decisões. Que este dia seja marcado por equilíbrio interior e confiança constante em Ti. Senhor, consagramos nossos relacionamentos e interações, pedindo que nossas palavras sejam temperadas com sabedoria. Que a oração da manhã nos prepare para ouvir mais e falar no tempo certo. A oração do dia nos ajuda a agir com paciência e respeito, mesmo diante de situações desafiadoras. O devocional nos lembra que o amor deve guiar nossas atitudes. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a refletir Tua graça em cada conversa. Que colocar Deus em primeiro lugar transforme nossas relações em instrumentos de paz. Pai, entregamos a Ti nossas preocupações financeiras e decisões práticas deste dia. Que a oração da manhã nos ensine a confiar na Tua provisão e a agir com responsabilidade. A oração do dia nos afasta da ansiedade e nos conduz à prudência. O devocional nos lembra que Tu és fiel e cuidas de cada necessidade. Ao colocar Deus em primeiro lugar, aprendemos a administrar com sabedoria aquilo que está em nossas mãos. Que este dia seja marcado por equilíbrio e confiança no Teu cuidado. Senhor, pedimos que nos concedas discernimento para lidar com imprevistos e desafios inesperados. Que a oração da manhã fortaleça nossa fé para não desanimarmos diante de obstáculos. A oração do dia nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando o cenário não muda rapidamente. O devocional nos ensina a perseverar e a confiar no Teu tempo. Ao começar o dia com Deus, escolhemos descansar na certeza de que Tu estás no controle. Que colocar Deus em primeiro lugar nos mantenha confiantes e perseverantes. Pai querido, apresentamos diante de Ti nossos planos e projetos, pedindo que sejam ajustados conforme a Tua vontade. Que a oração da manhã nos ajude a submeter nossos desejos ao Teu propósito maior. A oração do dia nos conduz a decisões alinhadas com a Tua verdade. O devocional nos lembra
que caminhos firmes são construídos sobre obediência. Ao colocar Deus em primeiro lugar, reconhecemos que Tu sabes o que é melhor para nós. Que este dia seja guiado pela Tua sabedoria. Senhor, pedimos que renoves nossas forças ao longo deste dia, especialmente nos momentos de cansaço. Que a oração da manhã nos fortaleça interiormente antes mesmo que o desgaste apareça. A oração do dia nos sustenta para não desistirmos quando a pressão aumentar. O devocional nos lembra que nossa força vem de Ti. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a depender menos de nós mesmos e mais da Tua presença. Que colocar Deus em primeiro lugar renove nosso ânimo continuamente. Com humildade no coração, entregamos diante de Ti tudo aquilo que ocupa nossos pensamentos logo ao amanhecer. Escolhemos que esta oração da manhã seja o primeiro movimento do nosso dia, antes de qualquer palavra ou decisão. Que, ao começar o dia com Deus, nossas intenções sejam purificadas e nossas motivações alinhadas com a Tua vontade. Permite que o devocional vivido agora continue ecoando ao longo das horas, moldando atitudes e escolhas. Que a oração do dia nos ajude a discernir o que vem de Ti e a rejeitar o que tenta nos afastar do Teu propósito. Hoje decidimos, com consciência e fé, colocar Deus em primeiro lugar. Colocamos diante de Ti nossos caminhos, pedindo direção clara para cada passo que daremos. Que esta oração da manhã nos guie em decisões simples e complexas, trazendo equilíbrio onde antes havia incerteza. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a não agir por impulso, mas a esperar a Tua orientação. Que o devocional fortaleça nossa confiança quando o cenário parecer confuso. A oração do dia nos lembra que podemos recorrer a Ti a qualquer momento. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar para que nossa jornada seja conduzida pela Tua sabedoria. Reconhecemos que, sem a Tua presença, nossas forças são limitadas. Por isso, nesta oração da manhã pedimos renovação interior para enfrentar o dia com coragem e serenidade. Que, ao começar o dia com Deus, nossa fé seja fortalecida antes que o cansaço apareça. O devocional nos ensina a perseverar mesmo quando o ritmo se torna pesado. Que a oração do dia seja uma fonte constante de ânimo. Decidimos colocar Deus em primeiro lugar para não caminharmos apoiados apenas em nossas próprias forças. Entregamos também nossas emoções, sentimentos e reações, pedindo equilíbrio e domínio interior. Que esta oração da manhã nos ajude a responder com mansidão diante das pressões. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a não permitir que a ansiedade governe nossas atitudes. O devocional nos conduz à paz que excede o entendimento. A oração do dia nos lembra de respirar, confiar e seguir. Colocar Deus em primeiro lugar nos ensina a viver com mais leveza e fé. Apresentamos nossas palavras, conversas e atitudes, pedindo que tudo seja guiado pela sabedoria. Que a oração da manhã prepare nosso coração para ouvir mais e falar no tempo certo. Ao começar o dia com Deus, aprendemos que nossas palavras podem edificar ou ferir. O devocional nos orienta a agir com amor e discernimento. A oração do dia nos ajuda a refletir Tua verdade em cada interação. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar também na forma como nos relacionamos. Diante de Ti, colocamos nossas responsabilidades, tarefas e compromissos. Que esta oração da manhã nos ajude a organizar o dia sem sobrecarga interior. Ao começar o dia com Deus, entendemos que não precisamos carregar tudo sozinhos. O devocional nos lembra que Tu estás presente em cada detalhe. Que a oração do dia nos acompanhe mesmo nos momentos mais simples. Colocar Deus em primeiro lugar transforma a rotina em um caminho de propósito. Entregamos nossos planos, sonhos e expectativas, reconhecendo que nem tudo acontecerá como imaginamos. Que esta oração da manhã nos ensine a confiar, mesmo quando ajustes forem necessários. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a aceitar mudanças sem perder a fé. O devocional fortalece nossa esperança quando precisamos esperar. A oração do dia nos ajuda a permanecer firmes. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar acima de qualquer resultado.
Também colocamos diante de Ti os desafios que ainda não conhecemos. Que esta oração da manhã prepare nosso espírito para lidar com imprevistos. Ao começar o dia com Deus, sabemos que não seremos surpreendidos sem apoio. O devocional nos ensina a permanecer constantes. Que a oração do dia nos traga clareza, mesmo em situações inesperadas. Colocar Deus em primeiro lugar nos mantém confiantes em qualquer cenário. Confiamos a Ti nossas preocupações com o futuro, pedindo que o medo não encontre espaço em nosso interior. Que esta oração da manhã nos ajude a viver o presente com fé. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a descansar mesmo sem ter todas as respostas. O devocional fortalece nossa esperança. A oração do dia nos lembra de que Tu já estás à frente. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar e seguir com confiança. Colocamos diante de Ti, neste início de dia, a vida dos nossos filhos, declarando proteção sobre cada passo que eles derem. Que esta oração da manhã alcance onde nossas mãos não conseguem chegar. Ao começar o dia com Deus, confiamos que eles serão guardados ao sair e ao voltar, em casa, na escola e em todos os ambientes. Que o devocional vivido por nós reflita também sobre eles. A oração do dia cobre suas mentes, seus caminhos e suas escolhas. Decidimos colocar Deus em primeiro lugar e consagrar nossos filhos à Tua direção. Também apresentamos diante de Ti nosso trabalho, nossas atividades e responsabilidades profissionais. Que esta oração da manhã abra portas certas e feche caminhos que não vêm de Ti. Ao começar o dia com Deus, pedimos sabedoria para agir, falar e decidir no ambiente de trabalho. Para aqueles que buscam uma oportunidade, que a oração do dia alcance entrevistas, currículos e conexões. O devocional nos ensina a confiar mesmo quando a resposta demora. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar também na área profissional. Entregamos nossa saúde física, emocional e mental, pedindo cuidado e restauração. Que esta oração da manhã fortaleça aqueles que enfrentam enfermidades e processos de cura. Ao começar o dia com Deus, declaramos livramento de doenças e renovação das forças. A oração do dia alcança cada corpo cansado e cada mente sobrecarregada. O devocional nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Colocar Deus em primeiro lugar traz descanso e esperança. Apresentamos também nosso interior, pensamentos e emoções que muitas vezes tentam nos desalinhar. Que esta oração da manhã traga equilíbrio para lidar com pressões internas e externas. Ao começar o dia com Deus, escolhemos não ser guiados pelo medo. O devocional nos fortalece para manter a fé ativa. A oração do dia nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando o coração estiver inquieto. Decidimos colocar Deus em primeiro lugar, acima de qualquer sentimento instável. Colocamos diante de Ti nossas decisões diárias, grandes e pequenas. Que esta oração da manhã nos conduza a escolhas sábias. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a ouvir antes de agir. O devocional ajusta nossa visão e nosso entendimento. A oração do dia nos ajuda a discernir o que edifica e o que deve ser evitado. Colocar Deus em primeiro lugar traz clareza aos caminhos. Consagramos nossos lares, ambientes e tudo aquilo que envolve nossa rotina. Que esta oração da manhã traga paz onde houver tensão. Ao começar o dia com Deus, declaramos harmonia e equilíbrio em nossos lares. O devocional nos ensina a construir ambientes saudáveis. A oração do dia nos ajuda a agir com paciência. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar dentro da nossa casa. Entregamos também nossas finanças, recursos e responsabilidades materiais. Que esta oração da manhã nos ensine a administrar com sabedoria. Ao começar o dia com Deus, confiamos que nada nos faltará segundo a Tua vontade. O devocional fortalece nossa fé para não vivermos dominados pela preocupação. A oração do dia nos conduz à prudência. Colocar Deus em primeiro lugar transforma nossa relação com o que possuímos. Colocamos diante de Ti nossos relacionamentos, pedindo entendimento e respeito mútuo. Que esta oração da manhã nos ajude a agir com empatia. Ao começar o dia com Deus,
escolhemos construir pontes e não muros. O devocional nos lembra do valor do perdão. A oração do dia nos conduz a atitudes de reconciliação. Decidimos colocar Deus em primeiro lugar também na forma como nos relacionamos. Apresentamos nossos desafios diários, aqueles que parecem pequenos e os que parecem grandes demais. Que esta oração da manhã nos fortaleça antes mesmo de enfrentá-los. Ao começar o dia com Deus, não caminhamos sozinhos. O devocional nos ensina a perseverar. A oração do dia nos sustenta quando a força diminuir. Colocar Deus em primeiro lugar nos mantém firmes. Seguimos confiando que este dia está sendo construído sob a tua direção. Que esta oração da manhã continue ecoando em nosso coração ao longo das horas. Ao começar o dia com Deus, reafirmamos nossa dependência. O devocional nos mantém alinhados com o teu propósito. A oração do dia permanece viva em nós. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar e continuar caminhando sob a tua orientação. Pai, recebe também nossas limitações humanas, aquilo que nos faz sentir pequenos diante das exigências do dia. Nesta oração da manhã, reconhecemos que precisamos da tua orientação para não desanimarmos quando nos sentimos insuficientes. Ao começar o dia com Deus, aprendemos que não precisamos ser fortes o tempo todo. Que o devocional nos ensine a depender mais da tua direção do que da nossa capacidade. A oração do dia nos lembra que tu sustentas mesmo quando nossas forças parecem falhar. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, acima de qualquer insegurança. Senhor Deus, colocamos diante de ti nossa disposição para ouvir e obedecer, mesmo quando a tua direção confronta nossos desejos. Que esta oração da manhã alinhe nossa vontade à tua. Ao começar o dia com Deus, aprendemos que obedecer também é confiar. Que o devocional fortaleça nosso coração para seguir o caminho certo. A oração do dia nos ajuda a não resistir ao que precisa ser ajustado. Decidimos colocar Deus em primeiro lugar acima das nossas próprias preferências. Deus fiel, entregamos nossa forma de reagir quando algo não acontece como planejamos. Que esta oração da manhã nos ajude a lidar com frustrações sem perder a fé. Ao começar o dia com Deus, aprendemos que atrasos não significam abandono. O devocional nos ensina a confiar mesmo quando o cenário muda. A oração do dia nos sustenta emocionalmente. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, mesmo quando o plano não sai como imaginamos. Pai amoroso, colocamos diante de ti nossa necessidade de equilíbrio interior em meio às cobranças diárias. Que esta oração da manhã nos ajude a não viver pressionados por expectativas externas. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a descansar na tua aprovação. Que o devocional nos fortaleça na identidade que vem de ti. A oração do dia nos ajuda a agir com firmeza e serenidade. Colocar Deus em primeiro lugar nos livra da sobrecarga emocional. Senhor, apresentamos nossa tendência de nos compararmos com outros. Que esta oração da manhã nos ensine a caminhar no nosso próprio ritmo. Ao começar o dia com Deus, aprendemos que cada jornada tem seu tempo. Que o devocional nos ajude a valorizar o processo. A oração do dia nos lembra que tu trabalhas de forma única em cada vida. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar e confiar no caminho que tu estás construindo para nós. Deus, entregamos nossos pensamentos sobre aquilo que ainda não aconteceu. Que esta oração da manhã nos ajude a não antecipar problemas. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a viver um passo de cada vez. O devocional fortalece nossa confiança no presente. A oração do dia nos ajuda a permanecer firmes, sem ansiedade. Colocar Deus em primeiro lugar nos ensina a descansar. Pai eterno, colocamos diante de ti nossa sensibilidade emocional, pedindo equilíbrio para não reagirmos de forma exagerada. Que esta oração da manhã nos ajude a responder com maturidade. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a pausar antes de agir. Que o devocional nos conduza à sabedoria prática. A oração do dia nos ajuda a manter o coração alinhado. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar nas emoções. Senhor nosso Deus, entregamos nossos momentos de dúvida quando a fé parece silenciosa. Que esta oração da manhã
nos ajude a permanecer firmes mesmo sem respostas imediatas. Ao começar o dia com Deus, aprendemos que a fé não depende de sinais visíveis. O devocional fortalece nossa perseverança. A oração do dia nos sustenta no caminho. Colocar Deus em primeiro lugar nos mantém de pé. Pai, colocamos diante de Ti nossa disposição para sermos transformados diariamente. Que esta oração da manhã nos ajude a não resistir ao crescimento espiritual. Ao começar o dia com Deus, aprendemos que a mudança é parte do processo. O devocional nos ensina a aceitar correções. A oração do dia nos conduz à maturidade. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar e permitir que Tu trabalhes em nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, seguimos nesta oração da manhã, mantendo nosso coração aberto diante de Ti. Ao começar o dia com Deus, reafirmamos nossa dependência contínua. Que o devocional permaneça vivo dentro de nós, ao longo das horas. A oração do dia segue nos guiando passo a passo. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar e continuar caminhando sob a Tua direção. Sem ainda encerrar esta oração, Altíssimo, entregamos diante de Ti nossa necessidade de clareza quando a mente se sente confusa. Que esta oração da manhã organize pensamentos e traga serenidade para lidar com decisões que exigem atenção. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a não agir movidos pela pressa. Que o devocional nos ajude a ouvir com calma. A oração do dia nos conduz à lucidez interior. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar também na forma como pensamos. Criador de todas as coisas, colocamos diante de Ti nossa disposição para aprender com pessoas e situações diferentes. Que esta oração da manhã nos ensine a ouvir sem orgulho. Ao começar o dia com Deus, reconhecemos que sempre há algo novo a aprender. O devocional amplia nossa compreensão. A oração do dia nos ajuda a crescer em humildade. Colocar Deus em primeiro lugar nos torna mais sensíveis. Senhor da vida, apresentamos nossa forma de lidar com responsabilidades acumuladas. Que esta oração da manhã nos ajude a não nos perdermos em meio a tantas demandas. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a priorizar o que realmente importa. O devocional nos ensina a agir com ordem. A oração do dia nos ajuda a manter o equilíbrio. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar, mesmo nos dias mais cheios. Pai bondoso, entregamos nossa tendência de guardar preocupações que não conseguimos resolver sozinhos. Que esta oração da manhã nos ajude a confiar mais e a reter menos peso no coração. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a soltar o que nos sobrecarrega. O devocional fortalece nossa confiança. A oração do dia nos traz leveza interior. Colocar Deus em primeiro lugar nos liberta. Deus de sabedoria, colocamos diante de Ti nossa capacidade de interpretar situações sem distorções. Que esta oração da manhã nos ajude a enxergar com verdade. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a não tirar conclusões precipitadas. O devocional ajusta nossa percepção. A oração do dia nos conduz ao entendimento correto. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar também no discernimento. Pai eterno, apresentamos nossos momentos de silêncio interior, quando precisamos apenas estar diante de Ti. Que esta oração da manhã nos ensine a valorizar esses instantes. Ao começar o dia com Deus, entendemos que nem tudo precisa de palavras. O devocional fortalece nossa intimidade. A oração do dia nos ajuda a permanecer conectados. Colocar Deus em primeiro lugar aprofunda nossa comunhão. Senhor fiel, entregamos nossa forma de reagir quando somos contrariados. Que esta oração da manhã nos ajude a responder com equilíbrio. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a controlar impulsos. O devocional nos conduz à maturidade. A oração do dia nos ajuda a agir com sabedoria prática. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar nas reações. Deus presente, colocamos diante de Ti nossos pensamentos ao final de cada tarefa cumprida. Que esta oração da manhã nos ajude a reconhecer o progresso sem arrogância. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a valorizar cada avanço. O devocional fortalece nossa constância.
A oração do dia nos mantém firmes. Colocar Deus em primeiro lugar nos ajuda a perseverar. Pai cuidadoso, entregamos nossa maneira de lidar com imprevistos simples do cotidiano. Que esta oração da manhã nos ajude a não perder a paz por pequenos contratempos. Ao começar o dia com Deus, aprendemos a responder com tranquilidade. O devocional nos ensina a manter o coração alinhado. A oração do dia nos conduz à calma. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar em cada detalhe. Senhor, nosso refúgio, seguimos diante de Ti, mantendo esta entrega viva. Que esta oração da manhã continue moldando nosso interior ao longo do dia. Ao começar o dia com Deus, reafirmamos nossa dependência constante. O devocional permanece ativo em nós. A oração do dia continua nos guiando. Escolhemos colocar Deus em primeiro lugar e permanecer neste caminho, sem ainda concluir esta oração. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé e também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.